Hare Krishna. Bem-vindos a vocês, visitantes, e agradeço aos devotos por virem assistir também a palestra. Eu não moro aqui, moro em Campina Grande, mas venho com alguma frequência aqui, porque somos vizinhos. Esse encontro que fazemos aos domingos foi planejado por nosso mestre espiritual e ele queria que nós tivéssemos um dia, pelo menos na semana, que descansássemos dos nossos trabalhos rotineiros de uma comunidade e pudéssemos receber os nossos amigos, nossos convidados, os parentes dos nossos devotos, aqueles que fazem parte da congregação e não moram na comunidade, e que pudéssemos nos reunir e então fazer o que estamos fazendo, cantar um pouco, que é chamado de mantra yoga, ou a prática do processo yoga, que é de meditação, de autorrealização, através do canto de mantras, e também pudéssemos escutar um pouco da filosofia da consciência de Krishna. A filosofia que dirige a nossa vida, que dá um norte na nossa vida, está sinteticamente apresentada nesse livro, Bhagavad Gita, que não é um livro religioso nosso, é um livro da literatura clássica dos Vedas, que foi apresentado na Índia e que tem um conhecimento a respeito da existência da nossa verdadeira identidade, que é a alma espiritual. Apresenta também evidências da existência de uma alma suprema, Deus. Fala também da lei que rege o destino das pessoas, que é chamada lei do karma, que trata das ações com suas reações, e também trata da natureza material, que é chamada de Prakriti. Então, todos esses temas são apresentados nesse livro Bhagavad Gita para uma reflexão nossa a respeito da espiritualidade. Ninguém, de acordo com o Bhagavad Gita, ninguém precisa ter uma religião específica, retirada desse livro Bhagavad Gita, para se sentir espiritualizado. Este conhecimento que trata do indivíduo, da alma suprema, da natureza, da lei, da ação dentro desse mundo, do tempo eterno, que com seu tic-tac no relógio aí vai marcando as diferentes definições. Simplesmente por compreender tudo isso, uma pessoa pode se posicionar e buscar Deus e obter dele respostas. Esse livro traz um diálogo entre a pessoa suprema, Deus, em uma de suas visitas a este planeta. Esse é um assunto delicado de tratar, porque nós estamos num país que é eminentemente cristão e, por tradição filosófica, é judaico-cristão, e falar que Deus já veio algumas vezes a este mundo é delicado, porque o cristianismo só apresenta ou só estuda a vinda de Deus uma única vez, que é a vez que ele veio na forma de seu Filho Jesus Cristo. E assim, falar que Krishna veio há cerca de 5.000 anos e que falou alguns temas importantes que estão dentro deste livro, é, de certa forma, delicado entre nós. Porém, eu volto a enfatizar a natureza do livro. O livro não é um manual de religião. O livro apresenta realmente o tema da filosofia da autorrealização.
e a disciplina para a autorrealização. Esse livro trata desses assuntos de uma maneira científica. Não trata exatamente de uma maneira religiosa. Trata de uma maneira científica. Uma maneira que, através do processo, se a pessoa adota o processo da consciência de Krishna, esse processo que é recomendado, ela vai ver um efeito em si mesma. Então, considerando que a ciência tem como um método epistemológico que é o erro e acerto, que é a base da pesquisa científica laboratorial, de que vamos experimentar para ver como funciona, qual é o resultado, então qual é a técnica que sempre é apresentada da mesma maneira deve fornecer sempre o mesmo tipo de resultado. Então, esse livro apresenta uma técnica de autorrealização de acordo com esse conceito da ciência. Pode não ser considerado ciência em todos os seus aspectos dentro do paradigma científico, mas, pelo menos nesse aspecto, de que se a pessoa sempre faz o que está aqui recomendado, obterá sempre o mesmo tipo de resultado, então é um processo científico e não religioso. Não depende exatamente de fé, depende da disciplina. A fé é um produto secundário. A pessoa não precisa ter fé para praticar isso. Por isso, ela não precisa mudar de religião para praticar esse processo. Essa é a explicação, que para este processo não precisa fé, precisa a disposição de praticar o processo como ele é. E a fé vai acontecer como acontece com todas as outras coisas que nós fazemos no mundo. Se sabemos que um determinado caminho é mais curto que outro caminho para chegar no mesmo lugar, por experiência, nós vamos sempre fazer o caminho mais curto se estamos a pé, porque queremos poupar tempo, energia, etc. Então, da mesma forma, este processo não depende de fé, depende da prática e da experiência prática. Assim, às vezes, as pessoas se aproximam com curiosidade e buscam este conhecimento, estimulando como estágio preliminar a fé, mas ela se arrisca, porque ela pode em um determinado momento perder a fé, porque ela está colocando a sua fé no processo como um elemento mais importante que a sua própria experiência. E nesse sentido, o caminho de autorrealização não exige isso. O caminho de autorrealização exige que a pessoa entenda o que deve ser feito e que faça o que deve ser feito de acordo com a recomendação. Então, assim, Krishna apresenta um processo de autorrealização que não depende exatamente de fé, depende da disciplina que a pessoa se determine a seguir e faça com um bom parâmetro de conhecimento. Eu escolhi um verso hoje para ler, que é do capítulo 2, um verso importante que vai falar sobre a determinação resoluta, vai falar sobre estar fixo, vai falar sobre manter o foco. Esse é um tema chamado Vyavasayatmika Buddhi em sânscrito, que significa inteligência fixa, determinada a obter o resultado prometido.
não uma inteligência multifacetada que fica em busca de oportunidades, mas uma inteligência focada. Há 2 versos que tratam desse tema no capítulo 2. Esse tema, Vyavasayatmika Buddhi. Buddhi significa inteligência e Vyavasayatmika significa isso, focado e resoluto. Então eu escolhi esse verso e esse verso também vai apresentar duas atitudes que podem balançar esse foco, pode tirar este foco. Então eu vou ler o verso, depois vou explicar e um pouco mais, e então vou abrir para perguntas. Nós temos tempo suficiente para isso. Agora eu vou seguir o processo recomendado por nosso mestre Prabhupada. Ele diz que nós, antes de lermos o livro diretamente, devemos glorificar a pessoa de Krishna, oferecendo o louvor da reverência. Então nós cantamos um mantra para isso, os devotos vão repetir. Eu vou abrir o livro no verso e vamos cantar esse mantra agora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhogashvarya Prasaktanam Taya Pahrita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadhau Navidyate. Bhoga ao gozo material, Aishvarya e opulência, Prasaktanam para os que são apegados, Taya por tais coisas, Aparita Chetasam confundidos na mente, Vyavasayatmika fixo na determinação, Buddhi serviço devocional ao Senhor, Samadhau na mente controlada, Na nunca, Vidyate acontece. Então a tradução é a seguinte: nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Significado por nosso mestre espiritual Prabhupada. Samadhi quer dizer mente fixa. O dicionário védico, o Nirukti, diz que Samyagya dhyate snin atmatattva yatamyam. Quando fixa para entender o eu, diz-se que a mente está em Samadhi. Samadhi nunca é possível para pessoas interessadas em satisfazer os sentidos materiais, nem para aqueles que se deixam confundir por essas coisas temporárias. O processo de energia material acaba condenando-os. Significado pequeno que expressa o significado, a compreensão que o leitor desse livro deve ter a respeito da palavra Samadhau, que é mencionada no verso original em sânscrito e que se origina de Samadhi. A palavra Samadhi significa mente equânime, mente fixa, Samadhi. Di é mente e Sama é equânime. E então, como uma pessoa pode perder o foco? Aqui, Krishna está dando uma advertência. Cuidado com Bhoga e cuidado com Aishvarya. O que seria Bhoga? Ele diz, gratificação dos sentidos.
o que seria Aishvarya, opulência material. Como deve ser esse cuidado? O cuidado não é que você não tem direito a essas coisas. O cuidado é com o que o apego a essas coisas pode transformar a sua relação com essas coisas e estabelecer então apego. Então, não se deixar confundir por causa de Bhoga e de Aishvarya. Isso é o que Krishna está explicando aqui. Aqueles que buscam por conhecimento espiritual, e nessa altura aqui do Bhagavad Gita, esse capítulo 2, faz uma revisão de todo o conteúdo. Não é uma revisão, apresenta um resumo de todo o conteúdo. Porque é um livro grande, de 700 versos, o capítulo 2 tem 72 versos, ele vem naturalmente depois do capítulo 1, que tem só 46 versos. O capítulo 1 apresenta o ambiente, o contexto no qual o Bhagavad Gita foi falado, e o capítulo 2 então vai apresentar todo o resumo do conteúdo do que vai ser falado. Então, os primeiros 10 versos apresentam a questão. Qual é a questão? A questão é que as duas pessoas que dialogam no livro e que produzem esse conhecimento, uma é Arjuna, um personagem histórico muito famoso, mas que representa a pessoa comum. E a outra pessoa é Krishna, um personagem histórico reconhecido nesses livros como a própria encarnação de Deus que veio a esse mundo com esse propósito, o propósito de dar esse conhecimento. Então, no diálogo entre eles, nos primeiros 10 versos, a pessoa comum, Arjuna, está dizendo: por que eu devo fazer tanto esforço para cumprir com o meu dever? Por quê? Por que eu tenho que fazer tudo isso? É muito melhor não me apegar a nada disso, é muito melhor largar tudo isso de mão. Por quê? Porque se eu faço em nome da responsabilidade, em nome do meu dever, eu cumpro com tudo isso, eu vou prejudicar muitas pessoas. Então, ele diz: eu não quero fazer isso, eu não quero cumprir com o meu dever, eu me sinto confuso com toda a tradição milenar que eu escutei até agora, de que a pessoa deve ser responsável e cumprir com seus deveres. Eu estou em conflito com isso. Para mim, essa tradição agora me traz problemas, e eu não estou afim desse tipo de problema, especialmente para causar sofrimento para os outros. Eu tenho dúvida se realmente é benéfico para a sociedade que eu cumpra com o meu dever ou deixe de cumprir, porque se o cumprimento do meu dever vai trazer tanto sofrimento para as pessoas em geral, eu estou em dúvida, eu estou hesitante se devo ou não devo realmente cumprir com esse meu dever. Eu estou também compreendendo que a própria tradição diz que se a pessoa comete atividades que causam sofrimento para os outros, ela vai ter que pagar a reação por isso. Ela vai ser castigada por isso. E eu não estou afim de sofrer reação por causa disso. Então eu também não estou afim de cumprir com o meu dever, ainda que seja meu. Eu não estou interessado em cumprir com esse dever, se vai causar tanto problema e depois eu vou ter que sofrer por causa disso. Primeiro as pessoas sofrem e depois eu sofro como responsável pelo sofrimento dos outros. Não estou interessado nisso. Então ele argumenta dessa maneira e Krishna, a pessoa que está escutando, se mantém impassível, não se deixa envolver
pelo estado mental de Arjuna. Entende? Ele mesmo está dizendo que está confuso. Eu não vou, não tenho, isso não me pertence. E Arjuna percebe que Krishna está se comportando como se aquilo que ele estava dizendo não era tão significativo dentro daquele momento histórico da conversa dos dois. E Arjuna diz, ele deve saber algo, ele pensa, né? Ele deve saber algo muito superior ao que eu sei. Por como ele pode estar tão tranquilo diante de uma situação tão grave como essa que nós nos encontramos? E não, nesse momento, ele observa que ele precisa aceitar a ajuda de Krishna. E ele vem até Krishna e diz o famoso verso, né? Karpanya doshupahata swabhava prichami tvam dharma samuda cheta yashriyan nishchitam bruhitane sishyasteham sadmantuam prapada. Então, ele pede para Krishna o aceitar como um discípulo, um estudante, um aluno, alguém que não tinha o conhecimento suficiente. Então ele descreve com esse verso a realidade e ele diz que ele não quer permanecer um avaro, uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa inteiramente individualista. O mundo de hoje está acusando a sociedade contemporânea de um individualismo muito grande. Isso é um assunto sério, não é um assunto superficial. Se diz que a juventude de hoje, e mesmo as pessoas de outras religiões, ou de outras gerações, que estão convivendo contemporaneamente, hoje em dia, estão muito absortas em seu próprio individualismo e não estão tão solidárias com o sofrimento dos outros, não estão tão solidárias com os outros, inclusive que eles estão explicando, estão se estudando o comportamento humano, que até mesmo as relações afetivas entre as pessoas da atualidade estão afetadas, estão modificadas, porque as pessoas são tão egoístas e egocêntricas que elas não querem compartilhar o ambiente familiar com todas as intimidades que o ambiente familiar tem, para não perder o controle ou perder a sua privacidade e ter que renunciar ao seu individualismo. Isso é um estudo atual. E então Arjuna tem um comportamento diante dessa realidade aqui completamente diferente. Ele está querendo dizer a Krishna que eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Porém, ele entende que Krishna tem um conhecimento superior ao dele, então ele resolve se aproximar de Krishna como um discípulo. É bom que a gente lembre aqui agora que a essa altura do diálogo entre eles dois, Krishna ainda não tinha se revelado a Arjuna como Deus, e que Arjuna ainda não tinha identificado Krishna como Deus. Então, naturalmente, Arjuna estava num processo de confusão e de questionamento, e com os seus questionamentos ele apresentava a Krishna o questionamento e ouvia a reação que Krishna tinha da sua apresentação. Bom, então, depois do verso 11 até o verso 30, Krishna vai apresentar a filosofia que define conceitos a respeito do eu individual, a respeito do eu supremo, a respeito do que é matéria, a respeito do que é espírito e da relação entre matéria e espírito. Isso Krishna vai apresentar dos versos 11 ao verso
30. E depois do verso 31 até o verso 37, Krishna vai falar sobre ação. Krishna vai falar sobre a importância de agir corretamente, da ação correta, ética, de acordo com a ética, de acordo com a moral, que a pessoa não deve ser um banda voô por aí, que ela deve estar, deve ter definido a sua maneira de agir, o seu estilo de vida diante dos desafios desse mundo. E que ela deve ter um propósito a conquistar. Isso é do verso 31 até o verso 38. Já do verso 39 até o verso 54, em cujo grupo este verso que nós lemos está inserido, Krishna vai explicar sobre como agir, mas como agir desapegadamente. Então, isso é chamado em sânscrito de Buddhi Yoga ou Niskama Karma Yoga. Prabhupada utiliza mais o termo Buddhi Yoga. E nos estudos acadêmicos a respeito do Bhagavad Gita se utiliza mais Niskama Karma para poder diferenciar do estudo anterior, do grupo de versos anteriores, que é Sakama Karma. Então, para diferenciar de Sakama Karma, os acadêmicos usam mais o termo Niskama Karma, que é agir em desapego. Mas Prabhupada utiliza mais o termo Buddhi Yoga. E Buddhi Yoga significa atuar com a inteligência. Agir, mas agir com a inteligência. Não se deixar levar pelos sentidos. Não se deixar levar pela mente turbulenta, mas ter as referências escriturais, ter as referências dos livros de conhecimento, para que a inteligência fique então assim iluminada. Então este verso de hoje trata exatamente desse ponto, de como agir desapegadamente. Então, por que o verso fala de foco? Exatamente por isso. Porque o verso recomenda que a pessoa deve ter uma buddhi, uma inteligência vyavasayatmika, focada. Por que deve ter? Se é niskama karma, desapegado do resultado. Porque se a pessoa não tiver o objetivo firme, ela não vai obter determinação interna, determinação resoluta de praticar o processo de autorrealização, de praticar o processo de yoga. Ela vai se perder pelo caminho. Então, e aí Krishna, nesse verso, Krishna dá duas ameaças que podem levar a pessoa a se perder pelo caminho, que é se confundir com Boga e com Aishvarya, se confundir com o gozo dos sentidos e se confundir com a opulência material. É bem interessante porque o verso não desmente a importância de que a pessoa seja feliz, não desmente a importância de que a pessoa tenha a sua cota de satisfação sensorial. Nem diz que a pessoa deve fazer voto de pobreza e não se preocupar com opulência material. O verso vai enfatizar que essas coisas são ameaça para quem se apega e quem se deixa confundir pelo apego que desenvolve por essas coisas. Então, é um pouco diferente e é muito importante para o praticante de Bhakti, porque o praticante de Bhakti sabe que tem o direito de se utilizar de tudo que está disponível dentro da natureza material para
a satisfação do Senhor de toda a natureza, que é o Ishvara, a pessoa suprema. Então, como ele sabe que ele tem esse direito de utilizar de tudo, como ele não poderia negar a opulência material, se a opulência material está disponível para Krishna, para Deus, dentro da natureza? Então, ele, com a sua inteligência, pode, naturalmente, se aproximar da vida material como ela é, levando em conta a opulência material. Porém, ele não deve se deixar confundir. E esse é o grande segredo desse verso. Não deve se deixar confundir pela opulência material, bem como pelo gozo dos sentidos. Prabhupada utiliza o seu verso só para explicar a importância de mente fixa, a importância de samadhi. E Prabhupada diz que nunca é possível para pessoas interessadas em satisfazer os sentidos materiais, também não é possível para aqueles que se deixam confundir pelas coisas temporárias. Então, viver dedicado à satisfação dos sentidos, ou viver dedicado a cultivar coisas temporárias, as coisas temporárias deste mundo, é a confusão que esse verso aqui apresenta como capaz de tirar a determinação resoluta de manter a mente fixa no foco. Tudo bem? Esse é básico, é um conhecimento muito básico no processo de Bhakti Yoga. É um conhecimento elementar e é dado no capítulo, mais ou menos na metade do capítulo 2, como aqui, o verso 44. Mais ou menos na metade do capítulo 2. Vamos abrir para perguntas por alguns minutos? 5 minutos? Como eu posso deixar a minha mente mais focada nesse processo? Sem perder o foco. Como perder o mínimo de foco possível? Muito boa pergunta. O processo de yoga é todo voltado para se cantar o Mahamantra Hare Krishna e se escutar o Mahamantra Hare Krishna. Então, esse é a atividade referencial. Qual é a atividade referencial para perder ou não perder o foco? O cantar do Mahamantra Hare Krishna. O cantar ou não cantar. Então a pessoa deve, sabendo que tem que cantar, pensar: como é que eu canto escutando melhor? Qual é o horário? De que maneira? Na associação de quem? Com um número determinado, dividido esse número dividido em tantas horas, em tantas etapas do dia. Prabhupada, por exemplo, quando era grihasta, ele dividia em 4 etapas suas 16 voltas. Ele cantava 4 antes de tomar prasada, ele era pita também. Então, isso é muito importante. Ele cantava 4 voltas antes da prasada, do café da manhã. 4 voltas antes do almoço, também, bem rapidinho, né? Depois também 4 voltas antes do jantar e 4 voltas antes de dormir. Assim, Prabhupada dividia seus horários, não gastava o tempo e ele dividia isso em uma determinada fase da sua vida. Então, nós temos que ter esse referencial, como eu canto e como eu posso cantar melhor. Não há regras estritas e difíceis para se cantar. Uma pessoa pode cantar varrendo a casa? Pode. Uma pessoa pode cantar dirigindo o carro? Pode. Pode cantar com a enxada na mão, fazendo um canteiro? Pode. Pode cantar tirando o matinho do canteiro que está atrapalhando a flor decorativa? Pode. Não há regras estritas e difíceis.
Mas a pessoa que vai tirar pensa, eu estou agora fazendo isso, mas eu posso fazer isso em outro momento. Agora eu vou cantar focado. Então esse é o exercício de foco. Focando no Mahamantra, aí você vai focar em tudo. Por exemplo, comer, uma coisa também importante que a gente faz pelo menos 3 vezes por dia. Tem gente que faz mais, muito mais. Tem gente que só faz 2 vezes, às vezes tem gente que só faz 1 vez. Mas, seja lá como for, a pessoa tem que comer. Então o que ela vai fazer? Ela vai escolher a qualidade da comida e ela vai oferecer a comida. Ela vai oferecer aquela comida a Deus, ela vai fazer uma oração antes de comer, para que a comida se espiritualize sendo oferecida a Deus. Isso é foco também. E por aí vai. Todas as atividades do dia, a pessoa deve viver de acordo com aquele momento em que ela está vivendo. Deve se entregar a cada atividade. Hare Krishna.